canal Sim Eu Creio cumprimenta você e apresenta o nosso convidado de hoje, o pastor Derek Orelhamo. Estamos com a irmã Dodora, Maria Auxiliadora, doutora Queiroga, e agradecemos a você que se inscreveu. Nós estamos com quase 1.000 inscritos. Agradecemos a você que ora por nós, que manda seus pedidos de orações e que tem assistido às nossas mensagens. Lembrando sempre que nós fazemos tudo com muita dependência de Deus, fazemos tudo com espírito voluntário e com o desejo de que você seja abençoado. No tema passado, falamos sobre o arrependimento vai gerar frutos. E esses frutos, ele não tem como ser contido. Uma boa árvore, ela dá frutos. E a árvore que está ligada a Jesus, ela vai dar constantemente frutos. O tema de hoje é um tema onde, providencialmente, nosso pastor está conosco. Ele é pastor teólogo adventista e da nossa comunidade adventista do Bessa, que vocês estão convidados a conhecer a melhor igreja adventista do Brasil, a Igreja Adventista do Bessa. Os muçulmanos, quando recebem uma pessoa, eles fazem um voto, e um voto bonito. Eles se sentam e a pessoa faz um voto. Eu aceito Alá, o misericordioso, como sendo o seu Deus. Os católicos têm o batismo como sendo um batismo, um sacramento, e nós temos algumas coisas marcantes, como os judeus usam ainda a circuncisão. A nossa primeira pergunta hoje é, pastor, quando foi que se iniciou a cerimônia de batismo? E hoje o nosso tema é, por que eu devo me batizar? Por que eu devo descer as águas? Você vai se surpreender com o nosso tema hoje, não é, doutora? Com certeza. Para nós começarmos, eu gostaria de pedir para que a doutora lesse Marcos 1, de 9 a 10. E Jesus, então, dá uma ordem aqui. Na realidade, ele dá um exemplo, não é? E aí, pastor, eu vou pedir que o senhor nos oriente com relação a quando começou o batismo, a transição entre a circuncisão e o batismo, porque existia esse pacto de Deus com os judeus, e aí o povo judeu, o judeu ainda o mantém, mas vem João Batista com o batismo, anteriormente a Jesus. Pode ler, doutora, por favor? E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo, Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém. Então Jesus batizou-se. Jesus era judeu. Jesus cumpriu todos os rituais judaicos. E Jesus começa seu ministério. E novamente nós vemos Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus o Filho juntos. Vale ressaltar que não é o tema da nossa mensagem, mas nós sempre ressaltamos os encontros das três personalidades da divindade em todos os estudos que nós fazemos. Pastor, a cerimônia de purificação, no capítulo 14 de Levítico, e também em Deuteronômio, é narrada toda a cerimônia de purificação. As cerimônias de purificação nada mais eram do que existem as purificações de saúde e existe a purificação espiritual para adoração. Mas tratava-se de um banho, de a pessoa apresentar-se limpo. A beleza que eu acho, que eu vejo no batismo, é que é tão simples que Jesus diz,
instituiu o batismo, ele se batizou sem necessidade para dar o exemplo a nós. É isso mesmo, pastor? Sim, claro que sim. Muito bem colocado esse paralelo com as cerimônias de purificação do Antigo Testamento. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, Sérgio, com todos os que nos estão assistindo, para falar desse tema tão importante como é o batismo. Exatamente porque o batismo é o início do ministério de Jesus e é o início da vida espiritual de muitas pessoas. Agora, ele tem uma figura prévia antes, que você queria perguntar, né? Se a gente fosse para o judaísmo mesmo, o mais semelhante a respeito da purificação, a gente podia usar o que acontecia sempre no santuário. Antes de oferecer os sacrifícios, os sacerdotes se lavavam no lavatório do santuário, né? Aí parecia estar representado também o símbolo que havia de ser colocado depois de que Cristo viesse a esse mundo por primeira vez, né? E nascesse como um bebê e viesse a nos salvar. Então lá vemos algum símbolo, mas não é aquele batismo que Jesus instaurou. E aí vem uma particularidade importante, né? Não é o mesmo. Tem alguma diferença. Parece que no santuário nós encontramos um anúncio do que vai acontecer, mas não é realmente o batismo que Jesus vai estabelecer. Por outro lado, encontramos piscinas batismais entre os pagãos, entre outras religiões ou denominações. Não eram denominações, eram outros povos, né, que não eram judaicos, e eles tinham essa prática de batizar seus discípulos. Era um tema que acontecia também. Os judeus tomaram muito em conta isso, porque eles também usavam o discípulo. O discipulado, que Jesus também instaurou, não era um tema só que surgiu dele. O discipulado era um tema que existia desde os gregos também. Os gregos, por exemplo, Platão tinha como discípulo Aristóteles Alexandre Magno. Eu ia falar justamente sobre isso, para que você comentasse, é que o helenismo, a influência do helenismo, da cultura grega, sobre o judaísmo, que foi cativo, também foi dominado pelos gregos, os gregos inteligentíssimos, e os sábios gregos, Dodora, tomavam banhos públicos com seus discípulos, seus alunos. Bem, nós estamos falando, é o batismo apenas uma cerimônia de passagem? É o batismo algo imposto pelas religiões? É o batismo algo constrangedor? Está entendendo a minha pergunta? Onde eu quero chegar? Mas Jesus vai sem pecado, o Deus eterno, transformado em homem, recebe o batismo. E é um consenso no cristianismo, em todo o cristianismo, que Jesus se batizou para nos dar exemplo. Só. E ele instituiu o batismo quando ele diz, Mateus 28, 18 a 28, o doutor vai ele ler, estabeleceu como uma ordenança, né? A ordenança que Mas é nós interessante sempre que estudamos. João Batista, Sérgio, ele estava já batizando antes que Jesus viesse a ele. Então ele tomou essa figura movido pelo Espírito Santo. Ele foi para o deserto, ele foi para o Jordão. Então sua atividade profética, ela sai da costume judaica, e ele vai para fora. Ele não vai a cumprir os mesmos ritos que usavam os sacerdotes judeus do seu tempo. Ele sai para fora, ele sai para o deserto. O batismo, então, é instaurado como para arrependimento, mas também ele tem um símbolo especial de purificação, mas também de renovação, de mudança, né? Tem uma mudança que João Batista está instaurando naquelas tradições já meias, vou dizer, pervertidas espiritualmente, dos judeus, do seu nacionalismo e tudo mais. Olhando para o passado, para a história dos helenistas, para a história do mundo, né? A gente percebe que o batismo funcionava como uma marca, algo que identificava o discipulado, certo? Eles batizavam os seus discípulos, e João Batista estava fazendo justamente isso. Ele estava batizando aqueles que aceitavam os seus ensinamentos.
E eles estavam recebendo o batismo como sinal de seguidores, de discípulos, não é? Agora, quando Jesus chega e pede o batismo, João se surpreende e diz, não, sou eu que tenho que não sou eu que tenho que lhe batizar, não é? Porque João sabia quem era Jesus. Aí disse, você que tem que me batizar. E Jesus disse, não, deixa que assim seja para que se cumpra. Não foi isso? Então a gente percebe que o batismo já existia, mas com um significado diferente. Era como se fosse um identificador. Não é? Eu estou trazendo para esse aspecto, pastor, porque a palavra em grego para batismo, o senhor pode traduzir até melhor do que nós, mas, doutora, o que o pastor acabou de falar, Derek, está em Colossenses 2:12, o significado real do batismo. Exatamente. Agora, nós estamos falando da prática do batismo, mas depois nós vamos falar da amplitude do significado do batismo. Uhum. Só para eu te acrescentar aqui um pouquinho, mesmo em Marcos que você leu o verso 9, né? Eu acrescentaria o verso 8, é a pregação de João Batista. Ele estava dizendo como profecia, eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Exatamente. Esse texto é repetido em Mateus, em Marcos e Lucas, e também João, que é algo que se repete nos 4 evangelhos, porque é uma profecia. Jesus mesmo considera a João Batista como o maior profeta, porque ele está profetizando o que Jesus está iniciando e vai iniciar com o batismo. O batismo deve estar colocado no início, não no final da vida cristã. No início. É o começo, é uma renovação. Né? É justamente isso que a diferenciação que eu queria a gente começar. Nós já vamos para a parte do batismo como um ritual, mas qual o significado dele? Colossenses 2:12 nos traz o verdadeiro sentido e significado, que o senhor já falou, mas nós vamos agora, Paulo escreve aqui aos Colossenses, e ele faz uma advertência. Ele está dizendo assim, olha, por favor, leia, que a gente comenta depois, doutora. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitados com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém. Falando para você que nos assiste, entenda onde nós queremos chegar. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos pergunta, como posso eu, capítulo 3 de João, nascer de novo um homem adulto? E ele disse, quem não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não vai poder ver o reino dos céus. O batismo, ele tem um papel fundamental para a vida do cristão que se arrependeu, que entregou a vida a Jesus, que aceitou Jesus, que se reconhece como pecador, que confessou os seus pecados. O batismo é uma simples cerimônia que não tem poder em si, mas ela, ao você aceitar o batismo, você está dizendo aqui, eu reconheço o sacrifício de Jesus por mim, entrego a minha vida a Ele e olha aonde está a beleza do que eu estava falando. É simples. Não é andar quilômetros, não é se cortar, não é se retalhar. É um simbolismo que aquela pessoa morreu para aquela vida e nasceu para uma nova vida. Agora, a importância disso, pastor, é que nós passamos de escravos do pecado para amigos de Jesus. Nós deixamos de ser dominados. Lembra que Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos? Nós deixamos de ser um morto-vivo para ser um vivo candidato à vida eterna. Amém. É assim ou não? Claro, pessoal? Exatamente. Então, a cerimônia do batismo, para quem aceitou Jesus,
ela é uma condição imprescindível para que a pessoa declare publicamente: eu sou de Jesus. É isso mesmo? Exatamente. Nós, olha, se podemos acompanhar com esse texto de Romanos, o que vocês acabaram de ler, muito parecido, né? Mas Paulo também diz essas palavras em Romanos, capítulo 6, verso 3, diz assim: ou será que vocês, no verso 3, né, ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele, não na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, né? Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Então, o batismo tem dois movimentos, um para descer baixo as águas e outros para sair das águas. E esses dois movimentos estão representados aí que você vinha falando. Esse baixar, baixo, submergir baixo as águas, né? Aí esse baixo simboliza a semelhança de morte de Jesus. Simboliza o momento que Jesus suportou a cruz, ele estava aí e suportou a humilhação, suportou tanta coisa injusta. Jesus não precisava estar aí, não precisava. Isso simboliza também o batismo. Quando a gente toma o batismo, tem que ser um passo de humildade, um passo onde a gente se está entregando a Deus, como você falou, mas entregando significa não dizendo: ó, Senhor, toma a minha vida e faz o que você quiser. Significa aceitar incluso as injustiças que foram comigo. Para ele. Para Jesus e para mim. Porque é o que a gente pode viver na semelhança. Jesus viveu isso fisicamente e em todos os sentidos. Nós precisamos viver isso espiritualmente. O batismo é uma morte ao eu. Jesus falou assim, né, em Mateus capítulo 16, verso 24, né, e 25, diz: o que queira seguir em pós de mim, se diz assim em português? Após mim. Após. O que queira seguir após de mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que queira salvar sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perda a sua vida, esse vai achar. Por isso que o perdão de Deus dado na cruz, quando ele morreu, está em que ele se humilhou, em que ele aceitou a injustiça que foi colocada sobre ele, porque justo era sido colocado sobre nós. Ele aceitou essa injustiça. E nós precisaríamos ter morto como Jesus morreu, mas em vez disso, aceitamos a injustiça também sobre nós, que é a possibilidade de ser salvos. Mas em símbolo disso, também aceitamos certas injustiças que o mundo nos dá, que a terra nos dá, que as coisas nos dá, que a vida. A gente diz: puxa, eu segui a Deus, eu ando nos caminhos de Deus, por que eu não sou rico? Por que eu não mato a ninguém? Por que Deus não me abençoa e eu não sou o cara mais rico do mundo, ou mais feliz do mundo? O senhor está querendo dizer, pastor, que quando a pessoa se batiza, nós já falamos muito sobre isso. Uhum. Inclusive, nós começamos o penúltimo programa sobre isso, que a vida cristã não deixa de ser vida, com todas as suas características. Nós vamos continuar transpirando. Agora, o que vai diferenciar é que você quer enfrentar os desafios desse mundo, tendo Cristo por seu amigo, sendo ele proprietário único e exclusivo, declarado por você publicamente, da sua vida, da minha vida, ou você quer levar a vida sem esse Jesus? Porque o batismo é uma escrituração de propriedade. Nós deixamos de ser escravos do mal, e Paulo diz: somos agora escravos de Cristo. Mas o mesmo Paulo diz que Jesus nos transformou agora, não é Paulo, é João que diz, em amigos. O apóstolo João que diz. E eu me lembro que quando o senhor falou que a gente recebe injustiças, mas eu gostaria de levar o batismo para outro aspecto.
quando você aceita o batismo, é imputada a nós o quê? A justiça de Jesus, a justificação. Sem o batismo, só com exceção do ladrão na cruz e daquela pessoa que recebe a extrema-unção, que ele não, o ladrão na cruz, ele recebeu a justificação, porque ele disse: Senhor, eu sei que tu és Deus. Quando entrares no teu reino. Então, eu comparo o batismo como um contrato aonde Deus diz: eu já assinei a minha parte com sangue. Você só tem que assinar com água. E eu vou te dar o Espírito. Exatamente. E nessa, eu vou te dar um exemplo. Com licença, pode me prestar esse livro, doutora? Aqui. No céu, nós temos todos um livro, diz Apocalipse. Todos estão nos livros e está o livro da vida. Tem 2 tipos de livros no céu. Os livros e o livro da vida. Os livros representam nossa vida, a vida de cada um. É como se na vida de Dodora aqui, a gente vai husmear um pouco, husmear, se usa essa palavra, vamos investigar. A vida de Dodora, né? E a gente vê aqui, está escrito toda a vida, estou suponhando que esse aqui é o livro do céu. Toda a vida de Dodora está aqui nesse livro. Aos 10 anos, a Dodora já fez seu primeiro pecado. Seu primeiro pecado. Esse pecado, como vocês estudaram, acho que o curso passado, a origem do pecado e tudo que vocês viram antes. Esse pecado, aunque seja pequeno, aunque ela tinha só 10 anos, 9 anos, imediatamente o anjo que anota, o anjo que é testemunha dessa ação, foi no final do livro e colocou a sentença que Dodora merece. Qual é a sentença que ela merece nesse livro dela aqui? Morte. Salário do pecado. Por um pecado, o salário do pecado. Porque a paga do pecado é a morte. Então, imediatamente, ela ficou selada por morte. Agora, Jeremias 2:22 diz que se você lavasse tua vida, teu corpo com sabão e com, como se diz isso? Potássio. Com sapólio. Na realidade, aquilo que raspa. Bucha. Com a bucha, isso aí que eu... Lembra que eu falo espanhol e eu não lembro as palavras em português, mas é isso aí, é a bucha, né? Está limpando. Ainda que você fazer tudo isso, não limpa o pecado. A mancha do teu pecado permanecerá diante de mim, diz para sempre, em esse aspecto. Então, nós, com nossas obras, não podemos ser salvos. Não, você pode viver toda uma vida fazendo coisas boas e dizer para Deus: olha, mas Deus, eu fiz um pecado só aos 10 anos, mas olha minha vida, eu fiz coisas boas, ajudei as pessoas, mas isso não apaga o pecado do passado. Você não apaga. Por mais que você faça coisas boas, você não apaga o pecado que agora, teve, né? Quando Jesus morreu, ele morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado e por um só homem entrou a salvação. Exatamente. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, o perdão de Deus é para toda a humanidade. Correto. O batismo é para quem aceita esse perdão. Se a gente não se batiza, não declara publicamente, não confessa intimamente, você não precisa confessar publicamente. Mas quando você vai se batizar, você está dizendo: eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que pequei, eu reconheço que eu preciso de uma nova natureza. E essa natureza só pode vir através de uma ação extranatural. Exatamente. É o batismo. É que eu quero explicar para você. Você, ao ter esse livro, está totalmente perdido. Mas o livro da vida, que é o livro da vida de Jesus, ele viveu toda a sua vida e não pecou nunca. Nunca. Até chegar no final, estava na cruz e diz: consumado és. E olhou para os... perdoa, porque não sabem o que faz. Ele não pecou. Nunca pecou. Então, quando morreu, a sentença dele é vida ou a morte? Vida. Então, temos dois livros no céu. O que acontece no momento do batismo? Antes de batizar, as pessoas são convidadas para fazer a troca de livros. Você entrega a sua vida, seu livro, para Deus, e Ele entrega seu livro, sua vida, para ti. É uma mudança de livro. É isso que acontece no batismo. Quando você se batiza, então você está entregando seu livro. Quando você sai do batismo, você está recebendo o livro da vida. Entende? Aí é que você falou muito bem. A justiça de Jesus é imputada. O que significa isso? Não é
não é uma magia, não é um líquido que cai na tua cabeça, não tá, a água, tudo é simbólico, mas deve ser feito como Deus estabeleceu, né, para cumprir o Por símbolo, imersão. por imersão, né, porque a gente diz a água é simbólica, então um pouquinho de água serve, não é isso. Jesus não deixou esse exemplo desse jeito, né? Ele se batizou baixo a água, e por quê? Porque tem que dar aquele exemplo de entrega, você entrega tua vida, tudo que você é, teu livro, teus amigos, teu sonho, teus planos, teu trabalho, tudo que você tem no teu livro, você entrega para Jesus. E ele te dá seus planos, seus sonhos, seus amigos, tudo que ele tem para você. Né? Pastor, eu vou pedir para a doutora ler o Atos dos Apóstolos 8, 36 e 39, que vai falar sobre isso. E pegando agora, continuando no seu raciocínio, eu gostaria de comentar o Atos 8, 36 e 39. A gente falou da justificação, porque quando a pessoa está escutando, diz, olha, peraí, Jesus já sofreu a injustiça e morreu por causa das injustiças. Correto. Quando ele ressurge, ele vence a morte e vence o pecado, ele nos libertou do poder do pecado. Ele venceu a Satanás. Ele nos libertou. Ele venceu aquilo que ofendia a ele através de nós. Nós ofendemos a Deus. O pecado não faz uma ruga em Deus. Não. Nada afeta Deus. Tudo foi feito por nós. Então, por amor a nós, ele disse, eu vou morrer no seu lugar. E ele morreu. Porque Adão e Eva não morreram imediatamente. Eles gozaram de uma vida longa. Mas veio Cristo e morreu por toda a humanidade. Antes da vinda de Cristo e após a vida de Jesus. Uhum. Aceitarmos a Cristo e traduzindo o que o pastor falou sobre o batismo é nós aceitarmos também essas injustiças, é só fazendo um paralelo aqui. Ele está falando agora de carregar a cruz, de crucificar o eu, de nós sabermos que o batismo não vai dar para nós uma vida de regalias, mas de responsabilidades agora do céu. Seremos embaixadores de Cristo, sacerdócio santo, não é? Então, você sai de uma vida onde você não estava vivo, porque você estava desligado da vida. Por isso que Jesus disse para aquele que queria o seguir, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E agora nós passamos a ter vida. E o batismo, para nós concluirmos nos próximos 5 minutos, pastor, o batismo por imersão, ele é questionado por alguns e o texto que nós vamos ler agora deixa claro. E aí eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto da clareza desse texto. Pode ler, por favor, doutora? E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Uhum. As perguntas que eu gostaria de fazer para nós comentarmos, doutor, é que aqui diz que o eunuco era ministro das finanças da rainha de um determinado país, que estava a mando dela, ao seu mandado, né, procurando informações sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, e voltava lendo as Escrituras, e Deus manda então Felipe para explicar. E Felipe, de forma miraculosa, chega a este eunuco e ele lia naquele momento que você leu no 32. E aí ele diz assim, vamos analisar a fala. Todo viajante viaja com água. Existia água na carruagem.
Se fosse um batismo de jogar água, ele dizia, joga água em mim. Mas ele disse, nós estamos vendo água, o que impede de ser batizado? Porque Felipe disse, ele, discorrendo as escrituras, explicou a ele, diz os outros versos. Então eles desceram da carruagem e desceram às águas. As águas. Então, não existe argumento para dizer que não, eles viram água. Quer dizer, então, que um homem experiente, ministro das finanças, ele ia estar numa carroça de burro? Não, ele ia numa carruagem com uma comitiva. E na comitiva tinha água. Se ele quisesse ser batizado por aspersão, por um pouquinho de água. Um pouquinho de água, ele dizia, olha, joga aqui um copo d'água em mim, então me batiza. Pronto, exatamente. Mas o batismo, a palavra batismo quer dizer mergulho. Submergir. Mergulhar. E esse símbolo é tão maravilhoso que, pastor, veja só, Deus diz assim, eu já fiz a parte toda. É simples. É um símbolo de uma purificação, de você tomar um banho, eu limpo todos os seus pecados e você começa uma nova vida. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. As misericórdias do Senhor, diz Jeremias, né? É a causa de não sermos consumidos. Exatamente. Mas como eu recebo essa misericórdia? De fato, tem muitas pessoas que não se batizam porque têm medo. Eles pensam, por exemplo, de que, tá bem, o Etiópia é um bom exemplo, ele diz, mas eu não vou me batizar assim tão de rápido, não, porque e se depois eu pecar? E se depois eu cometer um erro? Entende? E muitas pessoas pensam que o batismo do Etíope, desse homem tão importante, foi um batismo, uma história, mas eles não acreditam que isso também é um exemplo para nós entender que o batismo não precisa tanto tempo, não tem uma marca de tempo para o batismo, porque justamente não é mais importante o que você faz antes do batismo, como muito mais importante o que você faz depois do batismo. Sim, mas o mais importante aqui é que ele diz o que leva ao batismo, é entender as Escrituras. Exatamente. E quando ele entendeu as Escrituras, ele reconheceu Jesus como seu Salvador, ele entendeu o sacrifício de Cristo, ele fez o quê? Batismo, né? Eu quero ser batizado. Quero batismo. Então, não existe conversão. Eu ouvi um líder religioso dizer 250 mil pessoas se converteram. Levantou a mão, eu estou convertido. Conversão, nós estudamos há 2 programas atrás. Tu és o vaso, tu és o oleiro, eu sou o vaso. Uma das maiores dores experimentadas pelo ser humano é o arrependimento. Exatamente. Você, como pastor, encerra o nosso programa falando ao coração de quem nos assiste. Pois você mencionou uma coisa muito importante. Em Atos, capítulo 2, verso 38, né? Tem um texto que nos vai chamar atenção para o arrependimento. E ele diz assim, Pedro, depois de pregar para uma grande multidão, ele falou assim, as multidões perguntaram, o que a gente vai fazer? Porque eles reconheceram que tinham matado Jesus e tinham condenado a Jesus. Eram os mesmos que dias antes estavam condenando Jesus, gritando crucifica. E Pedro está pegando para essas pessoas. Não pegou para aquelas pessoas simples ou pessoas que estão interessadas, senão eram aqueles que realmente haviam pecado, participaram no pecado da condenação de Jesus, mas que pela pregação de Pedro e pelo poder que ele falava, reconheceram que tinham pecado. Então Pedro respondeu, arrependa-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha que interessante, o único requisito colocado para o batismo é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, mas o arrependimento não significa dizer eu me arrependi do pecado, não significa reconhecer o que esteve mal, segundo, tomar a decisão, querer deixar o que estava mal, e terceiro, tomar a decisão de deixá-lo, né? Então, por isso, muitas pessoas dizem, estou arrependido de estar, de estar em adultério, eu tive adultério, mas... Então, o primeiro está arrependido, então, ele, por quê? Reconhece que foi errado. Segundo, ele quer
se afastar do adultério, né, e poder recuperar sua família. E terceiro, ele toma uma decisão, ele sai fora, ele fecha as portas para o adultério. Então, a gente precisa tomar essas decisões. Agora, o único que nos vai dar a força para que isso seja efetivo é a presença do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, não podemos vencer o pecado. O batismo não vai ser mágico para nos dar um poder assim que nos dê força sobrenatural. O batismo simplesmente é o passo, como você falou, de compromisso com Deus para começar uma vida nova e praticar as verdades que Deus nos tem dado, confiando que Deus nos ajuda e que Deus nos libertou do pecado. Amém. Né? Se agarrando do livro. Eu queria convidar as pessoas que nos estão acompanhando para que entendam que se você não se batizou, seria muito importante tomar essa decisão de mudar o livro, entregar teu livro. Você pode fazer o que você quiser no teu livro, mas nada vai apagar o pecado, pequeno ou grande que tenha sido, nada vai apagar isso do que você faz. O único que vai apagar isso é que você faça a troca de livro e aceite a vida de Jesus. E quando você aceita a vida de Jesus, Ele não vai tomar teus filhos, teus planos, teu trabalho, Ele vai abençoar teus filhos, vai abençoar teu trabalho com sua vida. Você já não vai olhar as coisas com teu critério, você vai olhar a vida com o critério de Jesus. Você vai olhar através do livro de Jesus. Isso é o processo de santificação. De um dia para outro, depois do batismo, você não se transforma de um dia para outro, chega e estou transformado. Você se batiza e começa uma vida de santificação que vai durar toda a sua vida, observando o livro de Jesus, se agarrando do livro de Jesus. Um processo diário, né, Um pastor? processo diário. Então, não se desanime, não fica com pena dizendo assim, eu não me batizo porque depois se eu errar e eu me afastar. Bom, não. Primeiro, errar você vai errar depois do batismo. Mas afastar, não. Se você se batiza, vem para ficar. Se agarre da mão de Jesus. Se você caiu, se levante e se arrependa. Ninguém precisa saber, mas se soubesse, né? Então, você se arrependa pessoalmente frente a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso advogado e Ele nos vai perdoar se nos arrependemos de verdade. Depois do batismo, você vai ter que se arrepender, mas vai melhorando. Dia a dia, sua vida vai sendo transformada mediante a contemplação. Como diz 2 Coríntios 3,18, diz assim que mediante a contemplação da glória de Jesus, somos transformados à sua imagem. Amém. Por meio do Espírito Santo. Amém. Essa é a garantia e a bênção que você tem. Eu pergunto para você, quer fazer a troca de livro? Quer receber o livro de Jesus? Quer entregar seu livro nas mãos dele e receber o livro da vida, que é a palavra de Deus? É o convite de nós para hoje. Ficamos por aqui. Vamos para o próximo programa com o assunto santificação. O que é? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta e coloque o sininho das notificações. Deus abençoe você poderosamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E você aceita essa vida? Você aceita esse sacrifício? Demonstre publicamente. Peça o batismo. E viva uma vida feliz com Jesus. Amém. Amém.